Fala, Render People! Hoje o assunto é, você quer ser reconhecido internacionalmente? De verdade, qual é o objetivo de ser reconhecido internacionalmente? Muito provavelmente é porque você quer pegar uns freelas gringos ou trabalhos internacionais, né? Ou não, ou é pra alimentar o seu ego mesmo. Você quer ser reconhecido internacionalmente? Ou quer que pelo menos as pessoas lá de fora possam te encontrar pra de repente te contratar? No fim, o que importa é que eu acho que a galera quer ganhar em dólar, né? A galera quer ganhar em euro. A galera quer ganhar numa moeda mais valorizada do que o real, né? E por isso muita gente pergunta pra mim: Ander, como é que eu consigo pegar trabalho gringo? Eu quero fazer uns freelas gringos. Eu perguntei esses dias numa caixinha de perguntas no meu Instagram, aqui mesmo, você talvez me ajudou a responder isso. Quais eram os seus maiores desejos? E um deles era ser reconhecido internacionalmente, tá? Ser reconhecido internacionalmente. E daí o que aconteceu, gente? A galera, eu perguntei, né? Porra, qual é o teu maior desejo? E me escreveram isso, pô, eu quero ser reconhecido internacionalmente. Outras pessoas falaram isso, como eu já disse. Pô, eu quero pegar freela gringo, quero ganhar em dólar, quero ganhar em euro, quero me mudar do país, eu quero ir pra trabalhar em outro lugar, eu quero me mudar pra Portugal. Como é que tu vai morar em Portugal? Como é que tu vai conseguir trabalhar num outro estúdio fora do país? Ou mesmo morar aqui e fechar esses freelas ou ser reconhecido, né? Eu vou te falar o seguinte, pra você ser reconhecido, você precisa ser visto, né? E como você faz pra aparecer no mercado internacional? Eu vou te falar o seguinte, eu vou te contar hoje as 3 principais maneiras que eu encontrei pra fazer isso. Ah, o Ander é reconhecido internacionalmente? Não, eu não sou ninguém altamente com reconhecimento internacional, não sou. Mas muita gente de fora do país me conhece sim. Muita gente me conhece fora do país. E eu vou te contar os 3 passos que eu fiz para que isso acontecesse. Olha só que curioso. Eu tava aqui em Blumenau, eu fazia a barba com um barbeiro aqui. E esse barbeiro, ele foi morar em Portugal faz mais ou menos um ano e pouquinho. E olha que curioso, ele me mandou uma mensagem dando risada de felicidade mesmo, dizendo: cara, olha só o que aconteceu, cara. E ele me contou uma história. Ele falou que ele tava lá, ele mudou pra região do Porto, e ele tava lá fazendo a barba de um cliente, conversando com o cliente, papo vai, papo vem. E esse cliente disse que era arquiteto. Ele falou: pô, que legal, olha só, eu atendi um cliente lá no Brasil, que o cara é fera de 3D, ele manja muito, tava falando de mim. E disse: pô, ele tem um estúdio bem legal lá no Brasil e faz uns vídeos irados, faz umas coisas legais. E daí esse cliente dele, português, disse o seguinte: não, cara, não sei quem é que tu atendia, mas um cara que eu admiro no 3D, ele até usou a palavra, o cara que mais manja de 3D no mundo que eu conheço. Obviamente ele estava sendo exagerado, porque eu não sou essa pessoa, mas segundo a opinião dele, ele falou isso. A pessoa que eu mais conheço, que é mais foda no 3D aí, cara, é um brasileiro e ele chama Ander Alencar. O português falou isso pro meu barbeiro falou: cala a boca, cara, é dessa pessoa que eu tô falando, eu fazia a barba dele. Não, tá já brincar, não é mentira que tu fazia a barba dele? Daí ele falou: sim, é verdade. E daí ele mandou esse áudio pra mim e falou: cara, manda um abraço aqui pro meu cliente pra aprovar. Daí eu falei: fala, Render People, não sei o que lá, mandando um abraço aqui ao Ander e tal. Eu mandei no WhatsApp pra ele e ele mostrou pro cliente. E eu achei essa coincidência, foi uma das primeiras coincidências que aconteceram, incríveis assim, de alguém me conhecer fora do país, né? E foi muita coincidência, foi muito engraçado, porque daí eu comecei a perceber: olha, essas 3 coisas que eu tô fazendo tá funcionando. Essas 3 coisas que eu estou fazendo tá começando a mostrar internacionalmente o meu trabalho. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me escreveu dizendo o seguinte: meu André, parabéns pelo conteúdo que você tá fazendo nas lives e no YouTube, tá incrível. E eu respondi o direct e falei: pô, muito obrigado. Ela falou: olha só como você tá conhecido. Eu moro no Canadá, a pessoa falou, e eu te conheci através de um amigo meu de Londres que te indicou o seu canal e eu tô seguindo. De novo, aconteceu mais uma dessas coisas que, poxa, eu fico muito lisonjeado disso tá acontecendo. Mas não se preocupe, eu não vou ficar aqui a live toda falando do que tem acontecido comigo. O que eu quero mostrar pra você é de que é possível sim você ser um artista 3D e ser reconhecido por pessoas do mundo todo. E quais são esses 3 coisas que eu considero que são os pilares do que eu fiz? São a única maneira? Não são. É a maneira mais eficiente? Não sei. O que eu posso dizer e tudo que eu falo aqui nas minhas lives, nos meus conteúdos,
é comprovado eficiente. Por quê? Porque eu testei, fiz e deu certo. Só depois disso que eu venho aqui e te falo o que fazer. Eu não vou te dizer da boca pra fora, né? Tem gente que adora falar da boca pra fora, viu? Alguém dizer e repete. Eu tô te falando não o que eu ouvi dizer e repito. Eu tô te dizendo que aconteceu comigo e está acontecendo agora. Vamos lá. Eu vou listar aqui as 3 coisas. A primeira delas, que é a mais fácil, tá? Mais fácil de todas, são os grupos de Facebook. E eu sei que muita gente acha que o grupo de Facebook ou o Facebook morreu. Tem um monte de gente que inclusive não tem mais Facebook. Mas eu quero dizer que isso não é verdade. Tem muita gente no Facebook ainda. O Facebook tem uma coisa que não tem nas outras redes sociais, que é esses grupos e comunidades de Facebook. E os grupos e comunidades Facebook são muito fortes. Ainda mais com áreas específicas como a nossa de renderização. Então o Facebook não morreu não, gente. E o que eu quero dizer sobre grupo de Facebook? Cara, primeira coisa, eu tenho o meu grupo que chama Fala Render People, não tem? Eu recebo elogio direto de uma galera que diz, cara, ainda bem que tu fez esse grupo. É o grupo que eu posto e que mais recebo feedback. É o grupo que eu posto onde mais tem curtidas. É o grupo que eu posto onde eu mais aprendo. Então, eu recomendo você, tá dando uma pausa aqui no assunto internacional, mas participar da minha comunidade Fala Render People, tá? Essa comunidade é um grupo do Facebook. Fora isso, os grupos que existem internacionais. Eu sei que talvez você participe aí, tipo, sei lá, Corona BR, Corona Brasil, ou Lumion Brasil, ou não sei o que lá, ou 3D Brasil. Mas existem grupos internacionais que são muito poderosos na hora de levar a sua imagem ser reconhecida internacionalmente, ser vista. Como eu disse, para ser reconhecido, primeiro você tem que ser visto. Então, para você aumentar a sua visibilidade internacional, o primeiro passo que eu dei e que eu recomendo você a fazer, e que é o mais fácil de todos, é participar e fazer postagens nos grupos de Facebook internacionais. Já já eu vou passar uma lista de quais são os 3 principais grupos internacionais que eu considero que trazem resultado para você ser visto lá fora, tá? Então me acompanha aqui, vai anotando tudo e eu já vou falar sobre eles, beleza? A segunda coisa, fóruns internacionais. Então existem páginas dedicadas a falar de renderização, principalmente de arquitetura. Existem páginas, blogs, e todas essas páginas e blogs têm fóruns. Nesses fóruns tem tópicos, nesses tópicos tem, por exemplo, animação, visualização de arquitetura. E cada vez que você faz as suas postagens, além de postar nesses grupos e tal, você vai fazer uma postagem nessas páginas e fóruns, tem muita gente gringa, muita visibilidade internacional. Essa é a segunda coisa. E eu já vou falar quais são os 3 principais fóruns internacionais e como você vai postar lá. Já vou falar sobre isso, tá? A terceira coisa, porque assim, a primeira coisa é a mais fácil, porque você publica no Facebook, no grupo. A segunda coisa também é fácil, mas aí você tem que fazer um login, uma senha, se cadastrar nesses fóruns e participar e publicar, e tá tudo certo. A terceira coisa é uma coisa mais complexa, mas também é uma das que é a que mais traz resultado, que é participar de contests e challenges internacionais. E eu já vou falar para vocês quais são os 3 challenges mais importantes para a indústria de arquivis. Se você participar e ganhar um prêmio, você certamente já tem um lugar para trabalhar lá fora, tá? Vamos lá. Grupo de Facebook. Já falei quais são os 3 passos que eu fiz e que você pode fazer. Agora eu vou me aprofundar um pouquinho só dentro de cada um desses, tá? Para você entender. Todo grupo você fala e posta, comenta, curte, faz tudo isso. Porém, tem grupos que as postagens são moderadas. Então você faz uma postagem e os melhores grupos do planeta são moderados. Porque quando não tem moderação, pode-se colocar qualquer lixo lá. E não tendo moderação, um quality standard, né? O que acontece? Tu não se interessa muito de ficar olhando aquele grupo, porque pode ter qualquer porcaria, qualquer um pode postar. E existem grupos abertos e grupos que são moderados. E os melhores são os moderados, tá? Mas já vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, como eu tava falando, gente, o grupo é a maneira mais fácil e rápida, porém sem tanto efeito, tá? Você será visto por outros artistas e não necessariamente por clientes, tá? Você vai ser conhecido por outros artistas, mas não necessariamente por clientes. As páginas e fóruns internacionais têm grande visibilidade e notoriedade, tá?
pois ela precisa passar por uma aprovação de qualidade. Por esse motivo, lembra que eu falei quando a gente tem uma moderação, um moderador que vai ver isso aqui não tá legal, não vou aprovar, não quero que apareça no meu fórum como destaque, né? No fórum todo mundo pode postar, mas para ir para um destaque e aparecer no blog, vai ter um moderador que vai aprovar isso, ou vai escolher os melhores, tá? Então, páginas e fóruns internacionais têm grande visibilidade e notoriedade, porque precisa aprovar dessa aprovação de qualidade. E a terceira coisa, que é o contest ou os challenges, se você ganhar um prêmio, você sobe de nível, porque todo mundo tá de olho em quem ganha os prêmios. Seja outros artistas, seja a mídia mesmo, espontânea que você vai receber, e também clientes, tá? Eu vou falar por mim. Eu já fiz as 3 coisas, é o que eu faço. Eu posto sempre nos grupos de Facebook e eu vou falar sobre eles agora e daqui a pouco eu vou me adentrar em cada um. Qual foi o resultado que cada um desse me trouxe, tá bom? Cada um desse me trouxe. Os 3 principais grupos de Facebook que eu considero internacionais, nacionais, Fala Render People, The Best Of, melhor grupo de renderização, Fala Render People, anota aí. Internacionais, VW Art Club, tem mais de 90 mil pessoas nesse grupo, tem um quality standard muito bom, realmente você posta e se você não tiver uma qualidade mínima, o Vasilis não aprova. Conheço o dono, conheci inclusive, olha que legal, vou falar uma história pra vocês. Cada um desses eu vou contar quais são a página e vou te falar o que aconteceu, tá? Comigo. E que pode acontecer com você também, basta participar. Eu participo do VW Art Club, sempre curti, comentei as postagens das pessoas e sempre postei lá, constantemente postando meu trabalho. Um dia, ano passado, eu publiquei sempre os meus trabalhos, no mínimo um trabalho por semana eu publico nos fóruns, tá? E eu não publico só nesses 3, eu publico bem em uns 30 fóruns, tá? Isso é uma maneira de você ter visibilidade. O que aconteceu, gente? Eu postando sempre, cada vez que acontecia alguma coisa no grupo, pingava pra mim. E um dia, um post do VW Art Club tava escrito o seguinte: gente, meu cliente, nosso patrocinador da página, na verdade, que era a Rebus Farm, renderizadora que eu falo, que eu uso, colocou o seguinte, ó: eu tenho aqui um ticket pra participar do Total Chaos, simplesmente um dos maiores eventos de 3D da face da Terra. Chaos Group é a marca dona do V-Ray e do Corona, tá? O V-Ray e do Corona, todos os dois são da Chaos Group. E Total Chaos é um evento, um baita evento de 3D lá na Bulgária. E simplesmente o cara postou o seguinte, ó: quem aí quer esse ticket na faixa pra ir no Total Chaos? E diga por quê. Cara, daí eu fui lá e falei, meu, eu quero, porque eu sou muito fã, quero muito ir, não sei o que lá. Respondi só um comentário. E olha só, não é que tipo, sei lá, ele falou assim, ó: nos próximos 30 minutos eu vou escolher. E daí uma galera comentou, mas não muitas, porque ele deu um tempo limitado, não sei nem se não foi 15 minutos. E daqui a pouco ele me mandou uma mensagem: Ander, você foi sorteado aqui pra ganhar o ingresso, você vai mesmo sair daí do Brasil pra vir aqui? Deu, vou sim. Então eu ganhei um ingresso pra Total Chaos, de um patrocinador da página, só porque eu participei do fórum, comentei, e eu ganhei isso aí. E me permitiu ir até a Bulgária e ir nesse evento. Foi muito legal. Ali foi onde eu conheci pessoalmente o Vasilis. Por isso que eu tô dizendo que eu conheço o Vasilis. Outra coisa, graças ao VW Art Club, vários contatos internacionais vieram, tá? O 3D Empire é um outro grupo que não é igual ao VW Art Club, mas também te dá visibilidade, tá? Ele é um grupo grande. Ele iniciou faz pouco tempo. Enquanto o VW Art Club deve ter 10 anos, sei lá, o 3D Empire tem menos tempo. O dono lá da página, eu acho que é Ian, o nome dele, ele é bem gente boa comigo também, com os outros artistas. A arte da página eu acho meio duvidosa, não tem um gosto meio duvidoso, assim, as artes são meio confusas. Eu acho que ele é do Egito, o dono, e o outro é da Bulgária, né? Mas é muito bom, é um fórum que você... Um fórum, é uma página, um grupo do Facebook ao qual você pode participar e interagir. O que aconteceu hoje, gente? Eu vou abrir aqui no meu Facebook pra ler a mensagem que eu recebi hoje de manhã. Mensagens. Inan é o nome dele. Inan Arslan. Ó, Inan Arslan me disse o seguinte: Hi brother, how are you? Olha só, tudo bom, cara? Eu gostaria de fazer uma entrevista com você e publicar
no site oficial do 3D Empire. Você está interessado? Por favor, me avise, porque eu vou te mandar as perguntas por e-mail e você respondendo devolve para mim. Muito obrigado de qualquer forma. Continue fazendo essa grande arte, great art, continue sendo um grande artista. Eu falei, claro que eu tenho interesse. Então isso aqui aconteceu hoje, de madrugada, às 2h26 da manhã, e eu respondi para ele às 6h29. E às 7h53 ele falou, ótimo, eu vou te mandar agora por e-mail. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Por participar de um grupo de Facebook, que é o 3D Empire, acabei de ser convidado para fazer uma entrevista para o site oficial. Com certeza isso vai ser visto aí no mundo todo por vários artistas e por outros estúdios. Eu tenho uma outra coisa para dizer. Graças ao VW Art Club, graças ao ter ido a Total Chaos, olha como uma coisa está conectada com a outra. Lá eu conheci o pessoal da D2 que lança o livro Great Talks About Photorealism, do Bogdan, e fui convidado para participar do livro. Então eu estou no livro oficial de artistas de fotorrealismo do mundo. Me sinto lisonjeado de fazer parte do grupo aí de só 12 artistas que estão no livro falando sobre fotorrealismo, tá? Tudo porque veio através desses grupos. Se eu não tivesse participado de nenhum desses grupos, eu não teria acontecido nada disso comigo, tá? O terceiro grupo que eu acho que é importante participar é o do Corona Render. Porque lá, enquanto nos outros grupos estão se usando qualquer ferramenta de 3D, no grupo do Corona Render é só de Corona. Então é muito legal para você poder perguntar exatamente qual técnica foi usada, qual intensidade, qual luz, qual... enfim, vai estar muito conectado com você, se você usa, eu uso Corona, então eu gosto de participar do grupo do Corona porque ajuda também, tá? Então que legal, isso aqui foi grupos do Facebook. Participe dos grupos Fala Render People, VW Art Club, 3D Empire e Corona Render. Fóruns internacionais. Você participa de um fórum, faz uma postagem. Se a sua postagem for boa o suficiente, ela vai para destaque, indo para a capa do blog, para a capa do site, onde tem muita visibilidade, tá? Quais são os principais sites que eu considero de fórum? São os 3, tá? Evermotion, já falei várias vezes aqui. Eu já tive o privilégio de uma dezena de vezes ser destaque Editor's Choice, né? Que se chama... E é destaque do site Evermotion. E graças a isso também comecei a ter bastante visibilidade com contatos internacionais. O do Ronen Beckerman. Ronen Beckerman também é um cara que tem um fórum muito visto, uma página com certeza milhões de views internacionais, onde também tem um fórum, você publica, é filtrado e você pode ser destaque na página e no blog do Ronen. Tem também uma página no Facebook do Ronen Beckerman, é bem legal também de participar. E outro fórum internacional é do CG Architect, que também é da mesma maneira, tem um fórum, você participa. Agora o CG Architect tá com uma página totalmente nova, tá muito legal. Tem outras coisas que inclusive eu não tive tempo de estudar o suficiente para vir aqui falar para você. Mas eu sei o suficiente para dizer, participe dos fóruns do CG Architect. O que esses fóruns me trouxeram? Definitivamente me trouxe visibilidade internacional, com certeza absoluta, tá? E quantas postagens eu tive que fazer antes de conseguir um Editor's Choice Award, que é ter a visibilidade. Quando eu conquistei isso, eu subi um degrau, porque eu comecei a entrar no nível de qualidade que eu considerava legal, e que não só eu considerava bom, as outras pessoas, outros artistas do mundo e os donos das páginas consideravam bons o suficiente para estar na capa das páginas deles. E isso foi muito bom para mim. Tem vários outros, eu tô vendo aqui que gente falando, CG Society, tem muita coisa legal, tá? Mas eu quis aqui falar 3 que eu considero, tem outros 3 que são tão bons quanto, outros 6, outros 10... mas se não é muita coisa pra cabeça. Outra coisa, challenges. Gente, o challenge é subir de nível. Então se você consegue uma aprovação num grupo de Facebook com um post seu, é o primeiro passo. O segundo passo é conseguir que os seus posts nos fóruns vão pra primeira página. É um outro passo muito bom. E isso pode servir de régua pra você calcular a sua qualidade também, né? E daí a gente vai pra um outro desafio que realmente é um grande desafio. Eu vou citar aqui os 3 challenges que eu acho que tem grande notoriedade no mundo, tá? Não é no Brasil. Não é o que o Wander acha. Não é o que fulano e ciclano acha. É o que o mundo 3D artistas acha.
Se você ganhar qualquer um desses challenge, você vai ser conhecido no mundo todo de certeza absoluta por todos os artistas 3D e também por toda a comunidade, inclusive outros estúdios. Eu tive na premiação do último CG Architect, eu já tô cantando aqui antes de falar, mas eu tive, e é legal de ver como todas as pessoas que ganharam o prêmio receberam oportunidades de trabalhos em estúdios gringos. Ganhou o award, algum estúdio vai entrar em contato com você querendo te contratar. Isso é certo. Então, por isso que eu digo que um grande passo para se dar é concorrer a challenges. E se você ganhar, você tá feito. Primeiro, o Evermotion Challenge. É uma vez por ano, tá, gente? E cada ano com um tema diferente. Todo mundo pode participar, basta estar cadastrado no site. E tem que alcançar lá a qualidade, a criatividade, enfim, o que eles colocam como as habilidades necessárias para o resultado ser alcançado e, consequentemente, ser escolhido por um júri de primeira lá, que é só gente foda que escolhe a galera, tá? Então é o Evermotion Challenge. Eu até hoje nunca ganhei. O que eu ganhei foi primeiro lugar De... Pô, nem lembro, gente. O que eu consegui foram, na verdade, não ganhei que eu quero dizer, primeiro melhor do mundo. Eu ganhei 2 vezes, tá? O Evermotion Challenge. Ganhei alguma premiação, né? A primeira delas foi realmente menção honrosa, mas já foi legal. A partir do momento que eu consegui a menção honrosa num challenge da Evermotion, já veio uma enxurrada de gente me procurando. Ano passado eu dei um passo a mais, eu consegui um primeiro lugar. É que eu esqueci o nome, tá? É que tem assim, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar Master, e depois tem primeiro, segundo e terceiro lugar, que vem depois desses 3, tá? E eu consegui o primeiro lugar nessa segunda base ali. E foi animal, foi muito legal. Adorei ter participado. Além do que, nesses challenges, você pode usar sua criatividade à vontade. Você não tem cliente te podando. Você realmente tem que expressar o seu melhor através daqueles renders. Então, além de ser uma grande oportunidade, é sim recompensante pro lado artístico. É prazeroso, é divertido, é tudo de bom, tá, gente? O que você precisa só ter é tirar um tempinho pra fazer isso, mas é animal. Esses challenges são voltados pra arquitetura ou mais com design de jogos? Todos os que eu tô falando aqui é pra arquitetura, gente. Tudo que eu tô falando aqui é só arquitetura. Tudo que eu tô falando aqui é arquitetura, tá? Desculpa, gente. Tem um outro challenge que é muito interessante. Tem um estúdio internacional muito foda que chama Tomorrow. Se você não conhece, por favor, procure saber mais sobre esse estúdio. E o Tomorrow tem um Tomorrow Challenge que acontece uma vez por ano e é justamente quem ganha já ganha um contrato com o estúdio. Quem ganha o challenge do Tomorrow é contratado pelo estúdio. Então, assim, é a grande oportunidade de entrar num dos maiores estúdios do mundo, ganhando o challenge. Então o Tomorrow Challenge também acontece uma vez por ano e ele é divulgado lá no site da Evermotion também e também nesse outro challenge que eu vou falar agora, o CG Architect Award. Esse é o maior prêmio da visualização de arquitetura. É o maior prêmio das renderizações de arquitetura. É o maior prêmio de arquivis que existe. É o CG Architect Awards. E nele, quem ganha esse prêmio automaticamente é assediado por muitos estúdios internacionais. Ano passado eu concorri com 3 imagens, não ganhei nada. Esse ano eu quero concorrer, já coloquei lá para concorrer com o meu curta-metragem The Last Flight. Vou concorrer também com algumas imagens que eu tô fazendo, pode ser trabalhos do ano inteiro que você fez, tá? Tem uma data lá. Trabalhos publicados a partir de, não sei qual é a data, outubro de 2019 estão valendo. Então você pode publicar trabalhos seus. Não precisa ser feito uma coisa específica para aquilo, tá? O que importa é que esses 3 coisas foi o que eu fiz, o que eu tenho participado e o que tem me trazido resultado internacional. Se existe algum resultado internacional de projetos que eu tenho fechado na Austrália, projetos que eu tenho fechado em Londres, projetos que a gente tem fechado na Tunísia, em outros lugares do mundo, vieram por ter feito esses 3 passos. Então eu recomendo fortemente que, se você quer ser reconhecido internacionalmente, se você quer conseguir freelas gringos, se você quer trabalhar num estúdio lá de fora, esses são os 3 primeiros passos que, de novo,
não dependem de ninguém, só depende de você participar, ser ativo e alcançar a qualidade que eles exigem. Vocês perceberam que tudo que envolve uma grande recompensa tem a ver com a qualidade? E daí eu tô te perguntando, o que você tá fazendo para conseguir clientes gringos ou ser reconhecido pelo mercado internacional? Você tá apostando nesses fóruns? Você tá postando semanalmente nesses grupos? E se faz essas postagens, você tá fazendo ela em inglês? Porque não me adianta postar em português. Nesses fóruns específicos, você tem que postar em inglês, porque senão ninguém vai entender nada que você tá falando. A outra coisa, o seu Behance está em inglês? Porque o que acontece? Tudo que eu falei aqui serve para uma coisa, para atrair atenção. Quando a pessoa olhar o seu post e ele quiser saber mais de vocês, você tem que ter um link lá. E esse link vai levar para o seu Behance. E no seu Behance vai ter os seus outros contatos e o seu portfólio. E eu quero saber se as suas publicações no Behance estão em inglês. Porque no fim, as pessoas vão cair lá e elas precisam entender o que você está falando lá. 3D Studio Max e o Corona é o software que mais é utilizado em arquivismo no momento. Sempre foi o 3D Max e o V-Ray. De verdade, não posso dizer, são os dois. 3D Max com V-Ray e 3D Max com Corona. Mas o Corona tem ganhado uma escala cavalar. Realmente, muitos artistas do mundo todo estão usando 3D Max e o Corona. E é isso que eu falo aqui nessas lives. É sobre isso que eu falo no meu canal. É o que eu ensino no RenderMind. Porque são as ferramentas mais poderosas que estão sendo usadas no mundo. Existem novas tecnologias, novos softwares? Existem. Estão sendo usados? Estão. Mas não na escala que o 3D Max e o Corona está sendo usado hoje. O 3D Max e o V-Ray está sendo usado hoje. Quais são os requisitos para concorrer? Não existe requisito para concorrer. Você pode concorrer sem requisito nenhum. Agora, quais são os requisitos para ganhar? Daí tá lá na página. Alguns geralmente levam em consideração a qualidade do render, a criatividade, a originalidade, né? Atender a todos os pré-requisitos que tinha, né? Porque tem pré-requisito, não pode botar logo. Botou a logo, você foi desclassificado. Ah, não pode ter coisa... Sei lá, tem regras que precisam ser cumpridas. Enfim, você tem que cumprir as regras, tem que postar até o dia certo. Passou 1 minuto, tá desclassificado. Mas é muito legal fazer isso aí, tá, gente? Galera, eu espero que vocês tenham gostado.